Olá pessoal, meu nome é Cristina e hoje a gente vai falar um pouco sobre fotografia gastronômica. Eu venho trabalhando com fotografia oficialmente desde 2019, mas eu estudo fotografia desde 2018 e a minha pretensão, né, o meu objetivo é me especializar em fotografia de estúdio, né, retrato, alimento, produto. E hoje eu vou falar sobre essa fotografia de gastronomia. E o que é fotografia de gastronomia, né? Para pessoas que não sabem o que é. Como a gente não pode mostrar, né, o cheiro e o paladar pela internet e pelas revistas e tudo mais, surge essa modalidade, digamos, da fotografia, que é fazer o alimento ser percebido como ele é gostoso, como ele é saboroso, apenas pela fotografia, né? E como que a gente faz isso? Com luz e composição, que é o que a gente vai falar hoje. Então, se você está começando a vender algum bolo, algum doce e tem interesse em se aprimorar, né? Aprimorar a técnica de fotografia para atrair mais clientes, esse vídeo é para você. O início desse projeto foi pensado em ensinar como fotografar alimento apenas com a luz do dia, né? Então, eu ia ensinar a composição, como compõe uma mesa, assim, e apenas com a luz do dia. Só que, eu até fiz um ensaio que vai ter aqui no lado, ou no próximo take, de um ensaio que eu fiz, né, mostrando comidas apenas com a luz da janela, a luz do dia no caso. Só que durante esse processo, eu percebi que dava pra gente fazer uma coisa mais legal e ensinar um outro estilo, né, de mostrar os alimentos e atrair mais cliente, porque, né, a gente fala de fotografia para registrar memória, mas quando a gente está falando de gastronomia, de foto de produto, a gente tem o intuito de vender, né? E o intuito desse vídeo é ajudar você a melhorar suas vendas de gastronomia, de comida e tal. Enfim, durante o processo eu pensei que a gente podia fazer um stop motion. E para quem não sabe o que traduzindo literalmente, é fotografia parada. Só que o que acontece? Num vídeo fotografado, né, várias imagens por segundo. A gente vai fazer quase isso, só que não vai ser um vídeo, a gente vai estar tirando as fotos e movimentando o alimento, né? Vocês vão entender um pouco melhor quando eu mostrar o produto final. E por que eu escolhi a fotografia gastronômica? O tema central desse projeto era Minas Gerais e Mariana. E aí o que eu pensei? O que melhor para a gente representar a nossa cidade se não a gastronomia, né? A comida mineira é tão rica e deveria ser uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então eu pensei em mostrar, né, Mariana, Minas Gerais, com o café mineiro, né? Todo mundo aqui ama café e certamente adora tomar um café de tarde ou ir na casa da avó, da tia, sempre tem aquele cafezinho, né? Então, assim que eu pensei nesse projeto, eu pensei em remeter a memória das pessoas, as lembranças das pessoas com a gastronomia, né? Uma das memórias afetivas que a gente tem é o paladar e o olfato, né? Fotografia gastronômica é justamente por isso, né? Mostrar como que o alimento pode ser saboroso, apetitoso apenas pela foto. E como é que faz isso? Pela luz e pela composição, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, agora que a gente sabe o que é fotografia gastronômica e o que é o stop motion, eu vou falar como que eu fiz o projeto inteiro. Como a gente está falando de alimento, eu precisava de um alimento. E aí, pensando na composição inicialmente, eu comecei a pensar, eu queria, né, eu já tinha a ideia que eu ia fazer sobre comidas, e aí me remeteu o café, porque assim, adoro café, é uma coisa que eu sempre faço com a minha mãe, então eu lembro do cheiro do café da minha avó, então isso veio como natural para mim. E aí eu comecei a pensar na composição da cena, né? Porque quando a gente vai fazer uma fotografia, a gente precisa pensar na composição mais harmônica. E o que é composição? É o que vai estar dentro da fotografia.
Então eu pensei, eu quero que tenha um café, porque né, café da tarde tem que ter café. E também é muito representativo, né, de Minas Gerais. Eu quero que esse café esteja num bule e não numa garrafa, porque remete mais Minas, né? Remete mais casa de vó, pelo menos me remete. E aí, automaticamente, como eu estava pensando nesse ambiente familiar, né, do cotidiano, eu pensei naquelas canecas esmaltadas, acho que vocês devem conhecer se vocês forem de Minas, né? Que sempre tem na casa de vó. E aí eu queria que o café estivesse ali dentro. Então a minha composição girou em torno do café. E aí eu pensei na broa, né? Porque broa também é muito forte aqui em Minas, ainda mais com queijo, né? Que a gente adora queijo. E o pão de queijo, né? Porque café mineiro sem pão de queijo, sem broa. E aí, os outros elementos, que foi o bolinho da vovó, um queijo mesmo, a goiabada, vieram depois para compor a situação, né? E passar essa emoção para quem for ver o produto final, que é um videozinho sobre o café do dia a dia dos mineiros. Então, a primeira etapa que você precisa fazer para começar a desenvolver, né, as suas fotografias de alimento é pensar na composição. O que vai estar dentro da fotografia? Eu vou fotografar o quê? O que vai estar perto do quê? Né? No stop motion, vocês vão perceber que cada hora vai surgindo um elemento. E isso também foi pensado. Qual era o primeiro elemento que ia surgir? No meu caso, foi o café, porque tudo girou em torno do café aqui na minha mesa, né? Qual vai ser o segundo elemento? Qual vai ser o terceiro e o final? Então, é necessário parar, sentar, escrever um roteirinho, né? Não é uma filmagem, mas requer um pouco de ordem, né? Para que saia tudo bonitinho, tudo certinho. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, pensar no que eu precisava para fazer a minha cena. Pensado nisso, eu fui atrás das comidas, né? Porque se a gente tá falando de gastronomia, alguém tinha que cozinhar. E o meu negócio é fotografia e não cozinha. Então eu pedi minha mãe, que é assim, maravilhosa, e ela sabe fazer uma broa perfeita. E ela aceitou, né, me ajudar, sempre mãe, né? E a gente também gravou esse processo. Então, se você quiser aprender a fazer broa, anota, pega o papel e a caneta, porque a próximo take aqui vai ser sobre a gente fazendo, né, a broa, que a gente fez em casa.
Como vocês puderam ver, a mão da minha mãe ali me ajudando, ela também vai me ajudar no stop motion. E foi assim, a gente fez, né, a broa, pusemos pra assar, esperamos um pouco e enquanto tava assando, eu vim fazer a cena, né? Porque tudo isso eu pensei, eu costumo desenhar assim mais ou menos, porque eu também não sou do desenho, mas eu coloco, né, num papel o que que vai em cada lugar. Ah, primeiro vai o café aqui, o bolo vai aqui, sabe? Pra eu ter essa noção de como que vai ficar a mesa. E aí eu vim fazer o cenário, né? E até esse momento eu tinha pensado, o meu projeto inicial, vou fazer com a luz do dia e tal. Só que como a broa tava assando, eu comecei a colocar os demais ingredientes que já estavam aqui. Ingredientes não, né? Objetos. Que foi o pão de queijo, o café e tal. E eu pensei, nossa, vamos fazer um stop motion. Foi daí que surgiu o stop motion, né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi isso, montar a mesa, né? Tive essa ideia e aí eu pensei, não vai dar para fazer com a luz natural, porque o stop motion você precisa tirar várias sequências de fotos, né? Com o alimento ou o objeto em movimentos diferentes, para dar essa ideia de movimento, né? Isso demora, leva tempo, não sai direito, a gente tem que fazer de novo. Então eu não usei a luz natural, eu usei a luz artificial. Porque eu consigo modular mais certinho, se a luz natural podia ir embora e tal, então eu preferi a luz artificial. Se você em casa não tem uma luz artificial, né, eu usei 3 luzes, mas se você não tem, né, esse equipamento fotográfico que eu usei, você pode usar um abajur, nesses ângulos que eu vou colocar, que vai dar muito certo, tá? Então você pode pegar um abajur da sua irmã, da sua mãe, pega 2 abajures que já dá abajures que já dá certo, tá? Eu usei 3 lâmpadas porque eu usei aquela regra de 45 graus, eu tenho uma luz 45 graus aqui agora, eu tenho uma luz de recorte aqui atrás, que tá um pouco laranja, né? E no dia eu usei uma outra 45 graus aqui. Então ficou uma luz aqui, outra luz aqui e uma luz atrás da minha mesa. Era como se eu fosse a mesa e tivesse 2 luzes de frente, uma luz principal, a outra luz era como se fosse um recorte, mas acaba que sendo principal também, porque ela era muito forte e já era tarde da noite. E a luz de trás, que era para dar essa profundidade, né, na mesa e no que a gente estava fazendo, e ficou bem legal. Então, a segunda dica é essa, né? Ou a terceira dica. A primeira dica foi pensar na composição, a segunda dica, né, ter o alimento, e a terceira dica é essa. Use, no mínimo, 2 luzes, se você não estiver usando luz natural. E se você estiver usando luz natural, você usa a luz perpendicular, ou seja, o alimento está aqui e a luz ou a janela tem que estar aqui. Nunca de frente não é legal, então usa sempre de lado assim mesmo, né? Quase um 45 graus, sabe? Perpendicular ao seu alimento, para dar um aspecto mais gostoso. E uma dica luzes de tardinha, assim, lá para as 3 até 5 horas da tarde é muito bom para você fazer esse tipo de fotografia de alimento e fotografia em geral também, é uma luz que eu gosto muito. E de manhãzinha, lá para as 8, 9 horas, também é uma luz muito boa. Eu digo isso porque a luz de meio-dia é muito forte, então talvez deixa sombras muito duras no seu alimento. Isso não é muito bacana, né? Sombra dura, a menos que você esteja fazendo uma fotografia específica para isso, para ter uma sombra dura, não é legal, porque na fotografia de alimento a gente está tentando passar a originalidade do produto, né? Mostrar como que é gostoso e tal, e a gente não quer uma sombra ali. Então, dica extra para você. Mas enfim, então eu usei essas 3 luzes, eu vou mostrar aqui do lado para você como que foi o setup. E foi isso, a terceira coisa que eu fiz. Com a luz toda pronta, né, com o cenário todo pronto e com os alimentos aqui em cima, né, da mesa, uma coisa bem interessante. A minha mesa era baixa, porque eram caixões, tá?
A propósito, obrigada aí, Sacolão, que fortaleceu os caixotes. Então, as luzes não estavam direto na minha mesa, né? As luzes estavam um pouco mais para cima, né? Justamente para aquela questão da sombra que eu falei. Então, eu não tinha nenhuma luz de frente, eu tinha uma luz um pouco mais assim e angulada, porque isso faz toda a diferença. A luz de trás estava embaixo, jogada na parede. Não joguei no alimento porque a ideia era justamente desprender a parede do alimento pra gente dar essa profundidade, né, que eu tava falando que eu queria. Então, beleza. Quando eu fui colocando cada alimento, eu já tinha feito, né, o cenário, tirei a primeira foto para saber como é que seria, como é que tava a luz, se era tudo que eu queria. E aí depois eu comecei a fazer stop motion, que foi, eu tirei todos os componentes, né, da composição, coloquei no chão e dei a primeira foto na mesa vazia. Nessa composição também eu pensei, né, no pano que estaria na mesa, que foi aquele xadrezinho, sabe? Vermelho, que toda casa de vó tem, na casa da minha avó pelo menos tinha. Mas enfim, e aí eu só tirei essa foto, né, sem nada, e aí depois eu fui colocando item por item. Mas cada item que eu colocava, eu fotografava. Eu colocava outro item e fotografava. E a ideia era justamente essa, porque junto do stop motion eu pensei em narrar uma história. Existe uma tendência aí que chama food telling, alguma coisa assim, que é justamente essa narrativa da comida, né? Geralmente falam sobre a cultura, falam sobre a origem, e eu queria só narrar uma historinha. Também fica outra dica para você que está empreendendo no ramo da gastronomia. Esse food telling é muito bom para passar emoção para o cliente, né? Vários restaurantes fazem isso, e aí eu peguei essa ideia que eu já tinha visto há algum tempo atrás para desenvolver esse projeto também. E aí, beleza, essa parte eu fiz sozinha, só com o tripé, né? Eu já tinha colocado todo o setup de lâmpadas, de luzes, e aí eu deixei a minha câmera posicionada num lugar só, num tripé, e ia tirando as fotos. Eu uso o time da câmera para eu não tremer, porque o legal desse stop motion é justamente isso. Você não vê a transição de uma foto para outra. Então é muito bom, é muito importante você deixar a câmera parada e não tremer. Então foi isso que eu fiz. Deixei a câmera parada, posicionada, colocava um elemento, colocava o time de 3 segundos, clicava e aí tirava foto. Fiz isso com todos os elementos, 1 zilhão de vezes, mas eu acredito que o final ficou muito bom. Na hora de partir a broa, a minha mãe, rainha, me ajudou novamente cortando. Mas dessa vez eu não usei isso de tirar foto e com 3 segundos, porque a gente ia perder o movimento de corte, né? Então eu usei a opção sequencial da câmera, que também tem no celular. Então todas essas opções que eu tô falando da câmera tem no celular, então é super possível fazer, tá? Com o celular. Eu usei essas fotos sequenciais para cortar a broa e ficar legalzinho. E aí o resto eu dei um charminho, por exemplo, eu peguei a caneca esmaltada e girei ela para virar o café. Todos aqueles movimentos que vocês vão ver no final desse vídeo, eu fiz um movimento por movimento, né? Cada movimento eu tirava uma foto. Exceto essas de cortar e de virar o café, que eu usei a sequencial por ser um movimento mais rápido, né? E foto por foto não ia captar. Então é isso. No final, quando eu fiz toda essa bateria de foto, eu selecionei as melhores, né? Porque eu tirei mais de uma foto. Eu selecionei as melhores, eu editei todas as fotos que eu entrego, né? Eu edito. Melhorei a qualidade de cor, a disposição, a nitidez, melhorei isso tudo para dar um pouco mais de vida pro vídeo, né? E aí foi isso. Depois de selecionar tudo, a gente juntou, né, o vídeo e tava feito o meu stop motion.
Espero que vocês tenham gostado, né, do produto final que vocês vão ver a seguir. E só para lembrar, quais são os passos, né, para fazer esse trabalhinho para divulgar o seu alimento. Primeiro, pensa na composição. O que você vai colocar na imagem, o que vai ter na foto. Depois, né, faz o alimento da forma mais bonita que você conseguir, com muito brilho, sabe? Tá, e uma dica muito importante, é muito importante você tirar a foto do alimento quando ele acabou de sair do forno, sabe? Se você deixar, tipo, fazer o alimento hoje e for fotografar amanhã, talvez o aspecto não fica tão bonito. Então, é uma dica muito importante. Terceira coisa, a iluminação. Se vocês forem usar iluminação artificial, pensa nisso, sempre 45 graus. A luz de fundo para dar profundidade é um pouco opcional, né? Só com essas duas lâmpadas já daria muito certo. Mas se você quiser fazer uma coisa mais produzida e tal, usa a luz de fundo na parede, que vai dar muito bom. Caso vocês não queiram usar isso, usa a luz da janela mesmo, perpendicular também, lá para os 45 graus, nunca de frente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Presta atenção no vídeo a seguir. E é isso. Muito obrigada. Foi uma honra fazer esse trabalho. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.